Como é o DF que você quer? Criado em março de 2017 por iniciativa da sociedade civil organizada, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, CODESE-DF, tem caráter propositivo e consultivo, com o objetivo de participar ativamente do planejamento econômico sustentável de Brasília e entorno, a curto, médio e longo prazo, organizado em 6 eixos de desenvolvimento, formados por 17 câmaras técnicas setoriais, compostas por empresários, acadêmicos, técnicos, além de membros voluntários da comunidade. O CODESE-DF se dedica a debater questões sociais e urbanas, a fim de propor ações efetivas, visando o desenvolvimento sustentável de toda a região geoeconômica do Distrito Federal. Com este propósito, está sendo elaborado o documento O DF que a gente quer, Visão 2022-2040, uma revisão do documento criado em 2018, que está sendo realizada pelas câmaras técnicas do CODESE-DF, com a participação da população, para ser apresentado em agosto deste ano aos candidatos ao governo do Distrito Federal, para que firmem o compromisso de executar este legítimo plano de Estado, proposto pela sociedade civil organizada, custeado pelo setor produtivo, pelo Banco BRB, Terracap, CAESB, e pelo termo de fomento número 15 de 2021, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. O projeto O DF que a gente quer tem realizado fóruns e hackathons com a participação de todas as regiões administrativas do DF, pesquisas e reuniões temáticas, orientadas pela empresa de consultoria Macroplan, que foi responsável técnica por planos estratégicos em dezenas de cidades e capitais do país, como Recife, Belo Horizonte e São Luís, e que foi contratada pelo CODESE neste ano para a elaboração de um plano para o DF para os próximos 18 anos. Também no âmbito do projeto, o CODESE já realizou diversas ações direcionadas à comunidade, com o objetivo de incentivar a participação popular, com demandas e sugestões legítimas da sociedade. E alguns relatórios já estão sendo gerados com o objetivo de dar subsídio informativo, não só aos membros do CODESE, mas a toda a população para a elaboração do plano estratégico, o DF que a gente quer, Visão 2022-2040. Relatório de entrevistas qualitativas, que traz a consolidação de entrevistas realizadas em janeiro e fevereiro deste ano, com representantes da sociedade civil, líderes de movimentos sociais, gestores públicos, políticos, acadêmicos, jornalistas, empresários e personalidades, sobre as suas percepções e opiniões sobre o Distrito Federal. Relatório de benchmarking, que é parte do processo de elaboração do próprio documento O DF que a gente quer, Visão 2022-2040, e que apresenta os planos estratégicos de desenvolvimento de longo prazo de 3 capitais de países com características semelhantes a Brasília, e o diagnóstico da evolução do desenvolvimento do DF, que traz dados e análises sobre os indicadores socioeconômicos da nossa cidade na última década. Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal. Juntos, pelo DF que a gente quer.
várias pessoas que estão pensando cada vez mais o futuro da nossa cidade, não é? E dessa vez, muito mais além, o DF que a gente quer, visão 22 a 2040. Então, com alegria que nessa etapa do nosso encontro, a gente recebe o candidato a governador Paulo Otávio. Paulo, eu quero saudar a sua presença, agradecer a sua presença aqui ao nosso lado e dizer que eu tenho certeza absoluta que no final desse encontro, o seu plano de governo estará fortalecido com as ideias que aqui serão apresentadas. Então, muito obrigado pela sua presença e as boas-vindas do nosso presidente. Bom dia, obrigado Henrique Chaves. Henrique, gentilmente aí cedido pela TV Record, sempre uma apoiadora do CODESE, e o Henrique, sempre que possível, voluntário aqui nos ajudando, colaborando. O bom dia ao nosso candidato ao governo do Distrito Federal, empresário, ex-senador, ex-vice-governador, nosso amigo, empresário Paulo Otávio. Bom dia e obrigado à presença de todos os nossos líderes, os gestores das câmaras, as autoridades aqui presentes. Destaco aqui o nosso vice-presidente da FEComércio e presidente do Sindicato Varejista, Sebastião Abrita, e presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Fernando Brites, a quem saúdo e cumprimento aí todos os demais presentes. É uma alegria enorme estarmos aqui hoje e gostaria de agradecer a todos os nossos mantenedores, patrocinadores, apoiadores do CODESE, o apoio do SEBRAE e da Faculdade SENAC ao longo da nossa jornada, os nossos apoiadores dos meios de ensino, né? Nós temos aqui representantes da Católica que estão aqui conosco e tivemos ao longo da nossa jornada também membros da UNB, do CEUB e do IESB, a quem nós muito agradecemos a todo o apoio. Passar a palavra ao nosso mediador Henrique Chaves para que ele apresente aí as regras da nossa sabatina. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos os líderes, lembrar que nós temos toda uma dinâmica a seguir, temos um tempo a seguir, temos aí 3 telões à frente de vocês, onde esse tempo não vai parar de passar. Mas isso não significa dizer que vocês não vão poder perguntar, ao contrário, vocês vão poder expor as suas ideias ao candidato Paulo Otávio, e eu estarei aqui vigilante, mas desde já agradeço a compreensão de vocês para que a gente possa dar um dinamismo correto ao nosso encontro. E faço o mesmo apelo ao senhor candidato Paulo Otávio. Assim sendo, vamos começar então essa etapa do nosso encontro, falando do eixo Cidadania e Desenvolvimento Social, e recebendo o líder do eixo, Ruider Kepler. Ruider, mais uma vez, bom dia a você, seja bem-vindo à sua primeira pergunta. Bom dia, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia, candidato Paulo Otávio, bom dia, presidente, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo pessoalmente e pelas redes sociais. Você, bem breve na apresentação, nosso grupo, o nosso eixo é de Cidadania e Desenvolvimento Social, e ele trata de 4 grandes pilares da qualquer sociedade no mundo, né, que é saúde, educação, segurança, cidadania e cultura da paz. Vou partir direto para as perguntas, candidato, e vou passar para o doutor Alexandre Bittencourt, que promoverá a pergunta da saúde. Bom dia, doutor Paulo Otávio. Uma honra tê-los aqui conosco. Eu, como representante da Câmara de Saúde, gostaria de fazer algumas perguntinhas. A primeira pergunta, candidato, é: quais são as propostas para melhorar a gestão da saúde no Distrito Federal? Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui no CODESE, uma entidade tão importante para Brasília. Tenho muito orgulho de ser fundador desde os primeiros dias, incentivador, e entendo que uma entidade que reúne pessoas do setor produtivo, pessoas da comunidade, da sociedade civil organizada, das entidades de classe, é muito importante. As cidades que têm o pensamento de futuro são cidades que vão desenvolver mais. E nós temos uma cidade que tem muitos desafios pela frente. Por isso, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês e agradeço o convite a todos os integrantes desta mesa. Em relação à saúde,
a pergunta já diz tudo. Gestão. Eu, se eleito for, eu vou escolher um secretário de saúde que vai ficar comigo do primeiro dia até o último dia. Gestão é continuidade, gestão é compromisso, gestão é trabalho. Todos aqui são bons gestores, todos nessa mesa são bons gestores. Entendo que... O senhor pode continuar, houve um erro da produção, fique à vontade. Entendo que escolher o cabeça da Secretaria de Saúde é importantíssimo. Nós temos já o nosso plano de metas, que eu trago aqui ao CODESE, já fizemos um plano de metas, são 55 metas, saúde está, logicamente, em primeiro lugar, porque é um dos pontos mais importantes da cidade. Eu tenho percorrido todo o nosso quadrilátero e tenho encontrado as dificuldades da população. Encontro pessoas que estão na fila de cirurgia há 3 anos, 4 anos. Um dos primeiros movimentos que faria como governador seria um mutirão de cirurgias, envolvendo o setor privado e o setor público, como foram feitos em outras cidades, e deram certo. Em 90 dias é possível zerar, né, essa fila de cirurgias. E essa fila de cirurgias atrasa toda a área de saúde, porque as pessoas acabam complicando os seus problemas, os problemas vão intensificando. Então, uma coisa que poderia ter uma cirurgia que resolveria uma questão, acaba se alongando. Imagine 3 anos para fazer uma cirurgia. Então, um mutirão de saúde seria uma das primeiras iniciativas que tomaríamos, com a participação dos hospitais privados, que têm ociosidade, dos hospitais públicos, que têm ociosidade em certos horários, e pagando hora extra para os servidores da saúde, senão não teríamos o envolvimento deles nesse papel importante que é resolver essa fila de cirurgias que atrasa Brasília. Obrigado, candidato. Alexandre? Muito bom, candidato. É bom saber que existem planos para que a gente zere a fila de cirurgia e trabalhe com essa atenção. A gente sabe que a atenção básica, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é fundamental para a evolução no trabalho da saúde. Como o senhor vai trabalhar a tecnologia na saúde, como, por exemplo, a telemedicina? Fundamental. Temos que incentivar a telemedicina. Hoje você tem toda a tecnologia que pode fazer com que consultas possam ser feitas, né, pelo computador. Então, nós temos que investir muito na telemedicina, porque, se tivermos esta visão, nós não teríamos a sobrecarga no serviço público. Hoje, o que atrasa é justamente essa sobrecarga no serviço público. Outra coisa, além da telemedicina, nós temos que implantar um cartão para cada cidadão. Cada cidadão devia ter um cartão saúde. Nesse cartão, teria incluído todos os procedimentos que ele teve na vida, todas as vezes que ele foi no hospital, todos os medicamentos que ele tomou, porque muitas vezes um cidadão chega e esquece do que aconteceu com ele, do remédio que ele tomou 1 ano atrás. Então, um prontuário informatizado é fundamental para termos, em cada cidadão brasiliense, uma saúde efetiva e usando a tecnologia. Então, nós temos que implantar o cartão saúde com urgência e usar a telemedicina para atender as pessoas. Muito obrigado. Ruider, a segunda questão. Bom, passamos agora, então, para a questão da educação. Nós sabemos, candidato, que a educação é uma obrigação do Estado quanto da sociedade propiciar ao cidadão e garantir a educação em todos os níveis, básico, médio e superior. E também a universalização do ensino infantil. Dentro desse rito, para que se torne realidade, ações estruturantes são necessárias, além, obviamente, das ações que todos sabemos e conhecemos. Para as seguintes ações propostas, quais são as medidas que seu governo deverá tomar para atender às sugestões propostas no que concerne currículos e metodologias de ensino inovadoras na educação infantil e fundamental, para atender o necessário cenário econômico e social que se apresenta, monitoramento, acolhimento, acompanhamento dos alunos de ensino fundamental. Por favor, sua conclusão, Ruider. Sim, incentivos às novas e necessárias formas de gestão da estrutura educacional disponibilizadas. Olha, como empresário, eu até entendo que, sempre entendi que a educação é fundamental. Tanto é que fui o primeiro empresário do Brasil a alfabetizar todos os trabalhadores. Eu me lembro que, em 1998, eu fiquei constrangido ao ver que grande parte dos trabalhadores na construção civil
eles iam assinar o recebimento semanal com o dedão. E começamos um trabalho de alfabetizar nos canteiros, com a participação de professores especializados, falando a linguagem deles e atendendo no próprio canteiro de obras. Com isso, alfabetizamos mais de 2.000 trabalhadores. Eu sonho com uma cidade, Ruiter, e gostaria que Brasília tenha 2% da população analfabeta. Vamos começar por isso, porque o tempo é curto. Eu sonho com uma cidade que a gente possa, quem sabe daqui a 4 anos, colocar uma placa na entrada da cidade e dizer, aqui não temos analfabetos. Esse é o grande desafio da cidade. Nós temos que buscar esse cidadão que está, muitas vezes, no seio familiar, que está constrangido, que não teve oportunidade, ele deve ter 40, 50 anos. A gente tem que buscar ele em casa e fazer um mutirão de educação. Primeira coisa de educação, o secretário de educação que eu escolher, ele vai ter um compromisso: zerar o analfabetismo na nossa cidade. É perfeito, candidato. Essa colocação é que nós todos gostaríamos de escutar e gostaríamos de ver, né? Nós pensamos que a educação ela tem que partir ali dos primórdios, desde a educação de primeira infância, que hoje é uma meta a ser alcançada e que está tão difícil, porque as mães precisam levar seus filhos para poder trabalhar e não tem quem deixar. E hoje a cidade se preocupa, houve um avanço grande, outros avanços maiores ainda têm que ser proporcionados pelos governos que virão daqui para frente. Esperamos que o seu governo se preocupe com essa parte também. No meu plano de metas, eu já estabeleci isso. Primeiro, faltam creches. Em todas as cidades que eu vou, as mães estão reclamando da falta de creche. Querem trabalhar, não têm onde deixar seus filhos. O que nós estudamos e apresentamos no nosso plano de metas? Brasília, nós temos muitas igrejas. Vamos passar, igrejas católicas, igrejas protestantes, e temos, né, equipamentos. Então, o primeiro passo seria buscar nesses estabelecimentos de fé espaços, rapidamente, que a gente pudesse credenciar, até porque espaço tem, para que, nesses espaços físicos, porque é muito difícil e muito caro construir a quantidade de creche que nós precisamos. Então, por que não adequar as igrejas para ajudarem nesse monitoramento dessas crianças e contratando, né, pessoas que possam trabalhar? E, rapidamente, eu entendo que em 3 meses, com a participação das igrejas, nós resolveríamos o problema da falta de creches. E com a participação, logicamente, de toda a sociedade. Nós temos que envolver, o governo pagaria o que for necessário, credenciaria os espaços que são apropriados, e nós teríamos a solução rápida do assunto. O problema é que não podemos demorar muito. Esse é um problema latente. Então, temos que agir. E com a participação das igrejas, a gente faria um trabalho na solução das creches. Ruiter, terceira questão, por favor. Vamos para a questão de segurança. O DF vem registrando grandes avanços nos índices de violência e apresentou em 2020 uma das mais baixas taxas de homicídios e mortes violentas intencionais e óbitos no trânsito, comparada a outras 27 unidades da Federação. No entanto, seu entorno é caracterizado por mais do que o dobro da taxa de homicídios que a capital. Cidades como Pôr do Sol, Itapuã, Planaltina e Paranoá também são díspares com altos índices de homicídios. E, lógico, não podemos deixar de lado os altos índices de violência contra a mulher. Sabemos existir ações que estão sendo tomadas e outras tantas que deverão ser planejadas para que essa realidade vire apenas estatísticas do passado. Nesse ensejo, o governo do senhor planeja fazer para pôr fim ou diminuir a níveis sociais aceitáveis essa realidade? A realidade é triste. Eu vejo Brasília com uma perspectiva de futuro muito preocupante. Se hoje nós temos 300 mil pessoas desempregadas, e a maioria mulheres, nós temos um desafio enorme, porque a violência começa na falta de cidadania no emprego. A desagregação familiar, ela começa quando um pai de família não leva o pão para casa. Então, o que me preocupa mais não é só o desemprego do DF, é o desemprego do entorno. Se somarmos os dois, nós teríamos aí um vulcão em erupção que pode acontecer a qualquer momento. E não tem força de segurança que impeça, né, a desagregação familiar, o problema da violência doméstica e o problema, né, da falta de comida em casa. Então, entendo que o grande desafio
numa cidade que cresce 1% ao ano, a cidade que mais cresce no Brasil é Brasília. Imagine, você tem 3 milhões de habitantes, você cresce 30 mil pessoas por ano. Você tem uma força policial que está diminuindo. A Polícia Militar diminuiu seu contingente sensivelmente. Então, o desafio é enorme. Como resolver essa questão? Você tem que aumentar o efetivo da Polícia Militar, você tem que gerar empregos, você tem que resolver a questão do entorno. Então, os desafios são grandes. O próximo governador de Brasília ele tem que ter, olha, trabalhar 10, 12 horas por dia, ter uma sinergia enorme com o governador de Goiás e buscar no presidente da República, aqui, porque nós hospedamos o presidente da República, todo o apoio econômico, social e financeiro. Muito obrigado. Bom, a réplica. Bom, achamos da mesma forma, candidato, vimos também que qualquer recurso despendido na educação, obviamente que vão ser vários outros recursos que vão ser poupados tanto na saúde quanto na segurança, né? Vimos também aí que nós temos aí altos índices hoje ainda, nós estamos lá atrás nas composições dentro das unidades da federação em relação a furtos contra o patrimônio, roubos e furtos contra o patrimônio. Há uma tendência de que isso venha a melhorar, está melhorando, mas o que o senhor pensa para o futuro com relação a isso, né? Bom, eu vou voltar à educação, porque tudo vem na educação. Eu e a nossa veterana aqui, eu sou do Casebre, né? Eu entrei em Brasília, quando cheguei em Brasília, eu sou lá do Casebre. Então, fiz meu ginásio no Casebre, eu me lembro que tínhamos lá um tempo integral, tínhamos práticas educativas, tínhamos os professores mais bem pagos do Brasil, porque o JK fez um concurso, na época, para trazer bons professores, e os salários dos professores eram os melhores do Brasil. Então, nós tínhamos um ambiente escolar fabuloso. Eu sou tão grato ao Casebre que eu sempre procuro voltar ao Casebre. Agora, no ano passado, por conta própria, resolvi pintar o colégio todo, pintei o colégio todo. Há 3 anos atrás, entreguei computadores lá. É uma integração que eu acho que todos nós temos que ter onde estudamos. Eu sou aluno da UNB, por exemplo. A UNB nunca me chamou para uma conversa. Eu acho que tem que ter uma integração maior das escolas, da própria universidade com a cidade. Nós estamos totalmente desligados. Nós temos uma universidade que realmente tem recursos monumentais e não participa da vida da cidade. Deve ter aqui nessa mesa muitos ex-alunos da UNB. Algum aqui foi convidado para o encontro? Algum teve algum seminário, algum diálogo? A UNB se aproximou da sociedade ou dos problemas da cidade? Nunca. Então, entendo, gente, que nós temos que ter uma participação maior das escolas com a sociedade. Obrigado, Rui, das suas conclusões. É bom, né? Nós temos candidatos aqui bem alinhados com as nossas linhas adotadas aqui pelas nossas diversas câmaras. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. Seguimos agora com o eixo de sustentabilidade, tecnologia e inovação. Vamos ouvir a Mara do Vale. Mara, mais uma vez, bom dia. As suas perguntas. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, candidato. Seja muito bem-vindo. Nosso tema é sustentabilidade, tecnologia e inovação. É um eixo formado por 2 câmaras técnicas, energias renováveis e sustentabilidade e tecnologia. Para alcançarmos a visão de futuro do nosso eixo, que é ser um DF sustentável, resiliente e digital, o CODESE propôs 4 diretrizes estratégicas que se desdobram em 9 ações estruturantes e 18 ações de curto prazo. O Poder Executivo do DF reúne, além das secretarias de estados, diversas empresas públicas e autarquias afetas a esses temas, como, por exemplo, a CAESB, a DASA, SEB, SLU, FAP, Biotic e IBRAM. Entendemos que é fundamental, para a implantação destas ações propostas pelo nosso eixo, uma atuação técnica e coordenada desses órgãos, pois muitas ações são de médio e longo prazo. Nossa pergunta é: quais serão os critérios para a nomeação e composição das diretorias, conselhos e outras instâncias deliberativas destas instituições? Eu me lembro quando eu estava como deputado e no governo Roriz, uma vez em Planaltina, o Fernando Leite era presidente da CAESB e nós estávamos comemorando
100% de água tratada chegando às residências em Brasília. E isso tem tempo, deve ter aí muitos anos. E eu não tenho esse número hoje, de saber quantas residências nós temos com água tratada em Brasília, até porque o que me preocupa nesse âmbito é justamente o crescimento desordenado da cidade. Se a gente não ordenar o crescimento da cidade e não tiver uma sinergia entre todas essas entidades, né, o IBRAM importante, a CAESB importante, nós teremos um futuro sombrio. Porque o que está acontecendo? Nós acabamos de perder uma parte do Parque Nacional. Por quê? Porque deixamos acontecer a criação de um setor habitacional desordenadamente. E, seguramente, lá não temos sustentabilidade, não temos condições de higiene, tudo terá que ser feito. Então, sem um acompanhamento constante do crescimento da cidade por esses órgãos, a gente vai ter muita dificuldade no futuro. Eu acho que temos que ter uma participação efetiva de todo o governo nesse sentido. Muito obrigado, Mara, sua réplica. Eu gostaria de, na réplica, aproveitar e fazer outra pergunta. Haverá uma coordenação técnica do Executivo em todas essas entidades? Um comando único? O comando único é do governador. Lógico que o governador tem que ter um comando único de todo o governo, principalmente dessas entidades, inclusive empresas estatais. Não passa pela minha cabeça, quero deixar bem claro, jamais privatizar a CAESB, porque isso já foi muitas vezes comentado. É uma entidade importante, ela cumpre bem o seu papel. Agora, entendo que ela tem que ser presidida por alguém do setor, por alguém da área. Entendo que todas essas entidades elas têm que ser direcionadas por pessoas que têm responsabilidade, que têm formação. E como empresário, eu sempre entendi isso. Eu entendo que cada um deve fazer o que conhece bem. Então, quando você coloca uma pessoa que não tem um conhecimento específico da área, acaba prejudicando. Nós, recentemente, tivemos aqui um presidente do IBRAM, que ajudou muito, né, vários empresários da cidade, que a coisa estava parada. Por quê? Porque ele entendia, era rápido, era eficiente e funcionou. Né, em pouco tempo, conseguiu liberar muitas empresas que estavam paradas, esperando uma licença ambiental por muito tempo. Então, tem que ter vontade política, não pode ter amarração, nós temos que desenvolver Brasília e temos que ter responsabilidade. E temos que ter diretores que sejam cada um do seu setor. E principalmente sinergia e integração entre todas essas entidades para que as propostas aconteçam, né, porque não dependem unicamente, muitas vezes não dependem unicamente de uma única entidade, e que essas entidades trabalhem em conjunto, né, de forma integrada. Interligadas. Muito obrigado, Mara. Você usou a réplica para uma pergunta, mas agora você tem direito à sua segunda pergunta. Vou passar para o Vei, que é o gestor da Câmara de Sustentabilidade. Bom dia novamente a todos. Bom dia, Paulo, tudo Obrigado, bem? Vei. Prazer revê-lo. Bom, na Câmara de Sustentabilidade, nós elegemos o assunto gestão de resíduos sólidos como aquele que nós gostaríamos de trazer para essa sabatina, né? A gestão de resíduos sólidos hoje ela é bastante importante, muito mais apenas do que recolhimento de lixo e limpeza urbana. O DF hoje ele recicla 2% do que ele recolhe de materiais recicláveis. 2%. Então, a nossa pergunta é: quais são as prioridades do seu plano de governo com relação a essas ações? Como fazer essa gestão de todas as ações com relação a resíduos sólidos, desde limpeza até reciclagem e assim por diante? Primeiro, investimento. Segundo, atrair quem conhece bem. Inclusive, eu não sei se você estava, nós fizemos uma viagem para a Espanha para buscar empresas de reciclagem de lixo, né, que nós temos que atrair essas empresas para Brasília, ou buscar empresas do Brasil afora. Nós não encontramos ainda, aqui em Brasília, apesar de várias tentativas, nenhuma empresa que pudesse atuar nesse setor com eficiência. O que existe são empresas que recolhem o lixo apenas. O tratamento do lixo, ele tem que ser, entendo, com a participação
de grandes empresas internacionais que queiram investir em Brasília, queiram tratar o lixo e queiram aproveitar esse lixo de uma forma positiva. Justamente, aí nós temos também a questão, na gestão de resíduos, que envolve, complementarmente até o que a Mara comentou, hoje, ações do SLU, da Secretaria de Meio Ambiente, da ADASA, ou seja, é filho com um monte de pais. E quando filhos com um monte de pais, acaba ficando sem comer, né? Então, como que você imagina poder fazer uma gestão usando esses braços do governo, das empresas estatais, autarquias de serviço, de modo a que, além de buscar investimentos do setor privado, a própria estrutura do Distrito Federal melhore, com campanha, com punição, com fiscalização, o resultado da questão de gestão de resíduos no DF? Olha, até que melhorou bastante, porque nós tínhamos na estrutural um lixão que era uma vergonha para a cidade, vergonha. Então, eu entendo que dos últimos anos melhorou. Agora, estamos ainda no século passado. Então, estamos do mesmo jeito praticamente de 1990. Entendo que essa busca de participação das entidades, numa interligação, numa sinergia, numa participação, é fundamental. Então, a participação do SLU, o lixo em Brasília, hoje, o recolhimento do lixo está terceirizado, tem empresas que estão fazendo um bom serviço, mas entendo que a gente tem que melhorar muito nessa área. Educar a população, fazer uma campanha de educação enorme em todas as cidades, diferenciar o lixo nas residências, nos condomínios. Então, eu defendo, olha, nenhum governo consegue resolver todas as questões que serão apresentadas aqui pelo CODESE sem a participação da sociedade civil organizada. A gente tem que, eu entendo que humanizar Brasília é buscar a participação de toda a cidade, né? E a cada cidadão sendo educado a recolher o lixo. Eu vejo lixões nas cidades porque as pessoas jogam tudo no chão. Então, o lixo está latente, é uma educação. Nós temos que fazer uma grande campanha, investir na educação. A pessoa tem que entender que a cidade é dela, e aí vai cuidar mais. Muito obrigado, candidato. Mara, a sua terceira questão. Alô, sou Arthur Milhomem, coordenador da Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação. Minha pergunta vai ser sobre o Parque Tecnológico de Brasília. O Parque Tecnológico de Brasília, em implantação pela empresa Biotic S.A., subsidiária integral da Terracap, é esperança e resultado de esforços desde 2002 no setor de tecnologia e informação do Distrito Federal. Sabe-se que o Fundo Imobiliário do Biotic iniciou em setembro do ano passado um roadshow para levantar recursos com investidores profissionais. A meta era atingir 6 bilhões de reais em patrimônio líquido e a primeira fase era captar 1 bilhão e 100 milhões para isso. A sua questão, Arthur, por favor. Quais são as decisões que podemos esperar do candidato para a concretização da implantação do Parque Tecnológico, visando a aceleração de resultados e consolidação das expectativas de desenvolvimento da tecnologia informática do Distrito Federal? Bom, o Parque Tecnológico, a cidade digital, você tem razão, começou em... Isso, nós estamos tratando disso há muito tempo. Felizmente, tivemos a participação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que instalaram lá os seus equipamentos. Mas, fora isso, a coisa não avançou. Então, nós temos que repensar, porque a ideia do Biotic é boa, mas eu não vi praticamente resultado nenhum. Eu não vi o que aconteceu. Não vi investimento nenhum, não vi nenhuma empresa se instalando lá, eu vi lá a área ociosa. Aquela área está ociosa há muito tempo. Nós temos que repensar o que fazer. Nós temos que buscar empresas de tecnologia onde existem. É por isso que volto a dizer, a questão da logística em Brasília, como capital da América do Sul, é fantástica. Na Brasília tem inteligência, tem capacidade, tem toda a estrutura para abrigar grandes empresas de tecnologia. No entanto, a gente não está fazendo o dever de casa correto. Eu acho que aquela região toda privilegiada, no centro da cidade, merece ser a melhor aproveitada. Áreas, muitas empresas carecem de área. Brasília é a única cidade do Brasil que as terras são públicas, que o governo pode atrair
além do incentivo fiscal, atrair com a terra a implantação de grandes empresas, de logísticas, de tecnologia. E nós não estamos fazendo o dever de casa. Então, está faltando o envolvimento maior da cidade nas necessidades de implantação do parque tecnológico. Obrigado, Arthur. A colocação do fundo de investimento agora tirou um pouco da decisão e passou para a consolidação financeira do desenvolvimento imobiliário. Mas o Parque Tecnológico é uma criação do setor de TI do Distrito Federal. Nós não queremos perder esse espaço, essa construção que nós temos feito há tanto tempo e saber como é que será a valorização desse setor dentro do seu governo. Deve continuar com o parque de TI mesmo. Não tem que mudar a destinação. Agora, tem que buscar ocupação. Nós temos que abrigar empresas, buscar empresas, incentivar até empresas locais para se instalarem ali. Nós temos que ajudar para criar aí numa área central de Brasília empregos. E ali está uma área apropriada para isso. Eu conheço bem o parque, nós tínhamos um problema, inclusive, no passado, que acabei resolvendo aquele problema como senador, que a parte do terreno do Parque Tecnológico pertencia ao Parque Nacional. E nós tivemos uma luta enorme para resolver essa questão. Eu tive a participação efetiva, foi ainda no governo do presidente Lula, que a gente resolveu essa questão. Tá? E hoje eu vejo ociosidade na área. Nós precisamos ocupar aquela área. Né? O importantíssimo é ocupar essa área, porque só Brasília tem, né, uma capacidade como essa. Mara, por favor, as suas conclusões. Agradecer ao candidato, ficamos muito satisfeitos com as suas respostas. Obrigado, Mara. E merecemos, o segmento merece, né, que seja olhado pelo novo governo com mais atenção e soluções. Obrigada. Vamos trazer a Apple para cá. Muito obrigado, muito obrigado. Chegamos, então, agora ao eixo de desenvolvimento econômico. Vamos ouvir o líder Ricardo de Figueiredo Caldas. Bom dia, Caldas, mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia a todos que presentes e aqueles que estão aí nas mídias sociais, e em especial ao candidato Paulo Otávio. Candidato, uma rápida apresentação do nosso eixo de desenvolvimento econômico. Ele é composto por 4 câmaras técnicas. A Câmara de Comércio e Serviço, que é liderada pelo Luiz Eugênio, vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. A Câmara de Indústria, liderada pela Rosângela Gravia, das Indústrias Gravia. Logística e Distribuição, pelo Marcelo de Paula, do Porto Seco. E a Câmara de Negócios Agropecuários, que é liderada pelo Fernando César, presidente da Federação de Agricultura do Distrito Federal. Além destes gestores, são mais de 37 membros que compõem as câmaras, como o senhor sabe, todos voluntários, colaboradores, e que têm como visão de futuro um DF próspero e com um desenvolvimento econômico sustentável. A minha primeira pergunta, candidato, é com relação a uma das diretrizes estratégicas do eixo, que é estimular o desenvolvimento econômico por meio de polos ou clusters de inovação e competitividade. E, dentre as ações de curto prazo que elegemos, eu citarei 2. Uma que é complementar a implantação da primeira etapa do Polo JK e implantar polos em cada cidade do DF, aproveitando as ADEs, as áreas de desenvolvimento econômico existentes. E aí nós perguntamos, estas ações, elas vão de encontro ao que o senhor pretende fazer se eleito governador? Bom, obrigado, Ricardo. Pensei que você fosse falar de tecnologia, mas já que está na área de desenvolvimento econômico, que também é tecnologia. Bom, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Eu fiquei 3 anos na pasta, e quando assumi, o que eu encontrei? Eu encontrei realmente a criação de polos de desenvolvimento econômico em cidades, sem nenhuma infraestrutura. Então, o empresário tinha ali o terreninho, mas não se instalava, porque faltava água, faltava esgoto, faltava energia, né, e faltava asfalto. Então, o que foram as medidas tomadas nos 3 anos que eu fiquei à frente da pasta? Primeiro, regularizar, porque eram concedidos os espaços, mas a pessoa não tinha o documento, não tinha a titulação. Então, eu fico triste de ver que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem dado aos micros, pequenos empresários, principalmente, o documento de, olha, está implantado o meu projeto.
Então, falta garantia, né? E o Estado tem que dar garantia ao pequeno empresário. Bom, aí comecei a fazer o que fizemos. Nós levamos infraestrutura no Polo JK, em Sobradinho, levamos infraestrutura na Ceilândia, onde estavam totalmente abandonados os polos de desenvolvimento econômico. Eu entendo que cada cidade tem que ter um polo de desenvolvimento econômico. Por exemplo, Braslândia. Tem que ser criado o polo de desenvolvimento de Braslândia. Planaltina, não tem. No nosso projeto de plano de metas, estamos criando um polo de flores e frutas para a Planaltina. Então, temos que fazer alguma coisa na cidade. O Planaltina é uma cidade distante. Então, as pessoas, o nível... O senhor me desculpa, Perfeito. já o senhor prossegue com o raciocínio? Perfeito. Por favor, Ricardo. Essa questão do setor de TI, que eu milito, né, como empresário e líder sindical, ela é muito cara no setor nosso de desenvolvimento econômico. E uma preocupação que temos é de mudar a matriz econômica do Distrito Federal, visto a sua dependência da massa salarial do setor público, principalmente federal. Então, vocacionar para setores como TI e outros é um propósito da sua gestão, se eleito? Não só para o GDF, mas principalmente também para o governo federal. Nós temos aqui a economia de Brasília, ela está intensivamente dependente dos servidores públicos. E nós temos que mostrar que Brasília é a capital do Brasil efetivamente. E uma capital, ela tem que, e o governo funcionando aqui, nós temos capacidade de mostrar ao governo federal que ele pode muito melhorar a gestão pública se usar cada vez mais a tecnologia a favor da população brasileira. Hoje, nós vemos o avanço da tecnologia no nosso país, mas o governo federal poderia usar muito mais. E as empresas de tecnologia deviam ser sediadas em Brasília. Quem sabe fazer um estímulo para que todas as empresas que prestam serviços ao governo federal pudessem se instalar em Brasília, ou buscar uma solução nesse sentido. Porque tem muita empresa de fora de Brasília prestando serviço ao governo federal. Então, por que não buscarmos, junto ao governo federal, um acompanhamento e uma prioridade para as empresas sediadas em Brasília? É um passo. Então, entendo que valorizar as empresas de tecnologia, viu, Ricardo, é fundamental. Por isso que a nossa cidade digital não está ainda ocupada. Então, nós temos que incentivá-las. Ricardo, por favor, a sua segunda questão. Um outro tema importante e uma diretriz do nosso eixo é conectar a logística do DF com o restante do país. E, por isso, nós elegemos, no programa do CODESE, algumas ações que eu vou citar aqui duas. Uma é planejar a consolidação do DF como um hub logístico no país, e a outra é implantar os anéis rodoviário e ferroviários conectados aqui dentro do Distrito Federal. Nesse contexto, qual é a avaliação que o senhor faz sobre a execuibilidade dessas ações no seu governo? Total. O anel viário está no nosso plano de metas. Quanto à logística e quanto ao desenvolvimento econômico, que é a sua pasta, sua área, esses dias eu estava até na Associação Comercial, está aqui o Brits, não sei se está aqui ainda, e ele me falou uma coisa muito interessante. Falou, olha, nós temos que fomentar os voos internacionais, coisa que eu lutei muito, consegui trazer muitos voos internacionais. Brasília, há 20 anos atrás, não tinha nenhum voo internacional. Nós conseguimos inicialmente a TAP, depois vieram outras empresas, American Airlines, Gol, enfim. E aí o Brits veio com uma ideia que eu achei muito interessante. Falou, o morango produzido lá em Braslândia, por que a gente não empacota esse morango, que é delicioso? Por que a gente não coloca esse morango no porão do avião que vai para a Europa? E por que a gente não exporta isso? Quer dizer, são ideias como essa. Nós não estamos despertando ainda que muita coisa feita em Brasília pode ser chegada ao exterior. Nós temos que buscar essa... E a logística de Brasília, eu não tenho dúvida que o aeroporto de Brasília vai ser o mais movimentado do Brasil. Porque tudo passa por aqui, por sermos aqui
a cidade mais centralizada da América do Sul, a tendência, a facilidade de Brasília, o clima, o aeroporto tem aqui, nós temos uma vantagem grande, que o aeroporto nunca fecha. Então, nós temos segurança para desenvolver muito, né, o polo logístico de Brasília, a distribuição dos produtos através de Brasília. Se a gente for por essa linha, a gente vai ter um futuro fantástico. Ricardo Sotrep. É isso mesmo. Como conhecedor dos desafios, você sabe da importância do hub aéreo, rodoviário e ferroviário para o desenvolvimento aqui da nossa região. Mas coisas simples como, por exemplo, pavimentar e recuperar estradas, principalmente na zona rural, são atividades necessárias e que estão ao alcance aqui do nosso governo. Então, é preciso lançar um olhar sobre isso também, candidato. O que o senhor pensa sobre isso? Pavimentar todas as estradas vicinais, lógico. Até porque o DF cresceu. Você veja o desenvolvimento do agronegócio em Brasília, né, aquele legado lá de 1960, quando Israel Pinheiro trouxe os japoneses aqui para Brasília, pensando que a terra era ruim e nada se produziria aqui, aquilo nós abandonamos, já esquecemos. Né? Hoje, nós vemos que em Brasília está produzindo tudo. E nessa grande área de desenvolvimento rural de Brasília, tem estradas intransitáveis, inclusive escolas na área rural, que os alunos, nós vemos todos os dias, os alunos não conseguem chegar na escola porque o ônibus não passa, porque ou tem ou a pontezinha quebrou, ou tem muita lama, ou atolou o ônibus. Então, prejudica a todos. Né? Asfaltar essas estradas que ligam todo o DF, até pela produtividade da área rural, até pelas pessoas que moram nas áreas mais distantes, é fundamental. Não é caro isso. Nós fizemos um cálculo, o investimento não é alto. Né? A capacidade de fazer isso só falta, na minha visão, vontade política. A determinação de fazer existe. Ricardo, a sua terceira questão. Outro desafio, né, falando em desafios do DF, é modernizar a legislação referente ao desenvolvimento econômico do Distrito Federal. E, por exemplo, equalizar a alíquota tributária de ICMS do DF com os estados do Centro-Oeste, de modo a garantir a competitividade local, e já previsto em lei, na Lei 6225 de 2018, é uma necessidade que precisa ser feito. Outro ponto é utilizar o poder de compra do governo do Distrito Federal como política para a retomada de emprego e produção das empresas locais. Qual é o posicionamento, qual é o compromisso que o senhor tem com esses dois temas? Eu vejo que como é que a gente vai competir se nós temos uma diferenciação de alíquotas entre Goiás, Minas Gerais e Brasília? Tem que equiparar. Infelizmente, a guerra fiscal existe, mas Brasília tem um atrativo a mais. Nós temos o que outros estados não têm. Né? Nós temos segurança, nós temos educação, nós temos pessoas. Brasília tem a maior capacidade, o maior número de pessoas, né, com nível universitário. Então, nós temos olha, muito fácil atrair, né, negócios para Brasília, investimentos em Brasília, porque nós temos tudo. Agora falta sair um pouco aqui da esplanada e visitar a Faria Lima, visitar lá as cidades, né, fazer um giro pelo Brasil, pela América Latina, e mostrando, olha, vem investir em Brasília. Está faltando esse compromisso do governador, dos secretários, buscando mostrar Brasília, divulgar Brasília e mostrar que a cidade pode receber todo tipo de investimento, todo tipo de negócio. Nós estamos abertos. E a única cidade, volto a dizer, que tem como crescer. Né? Nós temos como crescer. E lá atrás, os fundadores de Brasília foram muito inteligentes. A ideia era ter desapropriado todo o quadrilátero e todas as terras seriam públicas. Nós poderíamos ter um crescimento urbano e um crescimento industrial muito fácil. Infelizmente, não foi feita a coisa. E, com o passar do tempo, eu vejo que a gente está perdendo o grande patrimônio de Brasília, que são as terras. Perdendo por invasões, perdendo pela má fiscalização. Então, Terra Cap, que me perdoa, cumpre o seu papel. Ricardo, a sua réplica. Paulo, você tocou num ponto importantíssimo, né, fazendo esse resgate histórico da questão fundiária no Distrito Federal. E aí, o que é que você vai fazer no seu governo para agilizar a venda aos seus legítimos ocupantes de áreas rurais
já regularizadas e regularizar aquelas que ainda não foram? Fundamental. Primeiro, essa questão é interessante, porque nós temos que regularizar Brasília, não podemos mais permitir invasões. A gente tem invasão em tudo quanto é local, a gente tem que coibir isso, planejar. É muito mais barato você planejar, como nós fizemos lá atrás, uma samambaia da vida, do que deixar as pessoas invadirem, porque fica muito mais caro. O custo de Vicente Pires agora são bilhões que o governo está investindo lá, porque cresceu desordenadamente. Vai acontecer isso no 26 de setembro. Aí acaba ficando o governo gastando energia, né, a população cobrando, e não chega a um resultado. Então, tem que antecipar. Eu brinquei aqui com a relação à Terra Cap, porque se as terras públicas são do governo, o governo não pode deixar. Se você é proprietário de uma área e alguém invade a sua área, o que você faz? Vai para a justiça, briga e não deixa entrar. E o governo deixa. A Terra Cap é proprietária de muitas áreas em Brasília que estão invadidas. Por quê? Ela tinha que ter um controle, uma fiscalização intensa, tinha que ter drones sobrevoando as cidades, não permitindo, porque depois que começa, você não consegue mais controlar. Então, falta energia, muita energia. Eu sou do setor imobiliário, todo mundo sabe. Eu nunca me permiti fazer um loteamento em Brasília, porque, na minha cabeça, era uma coisa irregular. Quem devia fazer era a Terra Cap. No entanto, surgiram 600 loteamentos na cidade, você não sabe. Agora não, agora está ficando legalizado, as empresas estão entrando legalmente. Mas os iniciais eram todos, né, grileiros que faziam loteamentos, arrecadavam fortunas e depois criava-se o problema para a sociedade, que está pagando o preço agora. Obrigado, candidato. Ricardo, as suas conclusões, por favor. Agradecer ao candidato, não é nada como debater com alguém que conhece profundamente o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. E estamos aí, Paulo Otávio, oferecendo esses projetos aqui do CODESE para que, incorporadas as suas 55 metas, você tenha eleito governador uma gestão muito profícua e que nos leve à nossa visão de futuro. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Chegamos ao eixo de desenvolvimento urbano. Vamos receber Gisele Moll. Gisele, mais uma vez, bom dia, bem-vinda. As suas perguntas. Bom dia, candidato. Um prazer tê-lo aqui no CODESE. Eu falo em nome do Eixo de Desenvolvimento Urbano, cuja líder, a nossa coordenadora, Ivelise Long, não pôde estar presente, mas estamos aqui eu e o João Ascioli, representando esse eixo. E vamos falar nessa sabatina sobre 3 temas que mais afetam a qualidade das nossas cidades. Nós sabemos que o Distrito Federal, embora seja muito privilegiado, ele ainda expõe grandes desigualdades sociais e econômicas que são refletidas na sua ocupação urbana. E a nossa visão de futuro, como eixo de desenvolvimento urbano, é haver um DF com crescimento ordenado e participativo, mobilidade inteligente, moradia digna e valorização do patrimônio cultural. Nesse sentido, eu vou começar pela minha pergunta de transporte e mobilidade, perguntando qual é o seu projeto de mobilidade inteligente, porque o senhor mesmo falou em alguns outros aspectos que nós ainda estamos no século passado. E a questão do transporte público em Brasília continua também no século passado. O metrô foi o último grande investimento, embora nós tenhamos o BRT ainda funcionando com uma única linha e com dificuldade, mas o metrô foi inaugurado em 1998, e desde então a gente não teve avanços. Então, eu gostaria de conhecer a sua ideia a respeito. Muito obrigado, Gisele. Bom, falar do metrô me deixa muito feliz, porque começou no momento em que a cidade não queria o metrô. Foi até interessante. Quando a gente começou a planejar o metrô, em 92, e conseguimos o financiamento do BNDES na época, havia um movimento da cidade indignado. Por que metrô? O metrô não poderia passar no eixo monumental, não poderia entrar na cidade, não poderia entrar no plano piloto. Era um debate interessante. Grande parte da população de Brasília era contra o metrô. E hoje, passados esses 32
2 anos, eu me lembro, meu Deus, como a gente foi persistente em implantar a ideia do metrô. Bom, o metrô está sucateado. Nós sabemos que tem vagões que são de 30 anos. Então, eu fico assim preocupado. Olha, já nós vamos ter problemas sérios, porque os vagões estão ficando deteriorados, alguns já estão aposentados, e não existem recursos para compra de novos vagões, de novos equipamentos. Então, o desafio grande de colocar o metrô em funcionamento como deveria é enorme. Surgem agora novas linhas. Existe uma licitação para uma linha de Samambaia, que é importante. E depois nós temos que levar o metrô para Ceilândia, né? Então, acho que é fundamental ter esses investimentos no metrô, porque vai abrigar essas pessoas de Ceilândia e Samambaia. Agora, nós vamos ter um metrô que está antigo. Então, o investimento no metrô para o próximo governo tem que ser muito grande. Gisele, sua réplica. Bom, nós entendemos, sim, que o investimento no metrô é indispensável e pode ser feito também por PPPs ou por financiamento externo, mas nós entendemos também que a mobilidade inteligente ela tem que abranger todos os modais de transporte, inclusive cicloviários, né? E a VLT também, né? É uma outra modalidade ferroviária que é mais barata do que o metrô, porque ela não envolve tantos problemas de infraestrutura. Haveria um avanço nesse sentido também, de uma mobilidade inteligente que use a tecnologia a favor, uma tecnologia do século XXI, né, a favor do deslocamento no Distrito Federal? Sim. O nosso plano de metas, nós temos o VLT, que se desloca do Recanto das Emas, ele atravessa o Riacho Fundo, passa por Taguatinga e chega a Ceilândia. E, logicamente, interliga com o metrô em alguns pontos. Por quê? Hoje, as pessoas do Recanto das Emas elas têm dificuldade de transporte, mesma coisa do Riacho Fundo. E esse eixo de Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, é a grande concentração de pessoas. E o ideal é que essas pessoas comecem a circular entre elas também. Quer dizer, que se você tem um VLT que chega até a Ceilândia, conectando com o metrô lá em Ceilândia, você vai ter uma interligação maior das cidades. É o que nós queremos. Se, no futuro, a gente quer evitar o transtorno que as pessoas têm de pegar um ônibus lá em Planaltina e chegar em Brasília 1 hora, depois 1 hora para voltar, 2 horas, o grande desafio do futuro é fazer com que essas pessoas trabalhem mais perto de casa. Aí vem a resposta das ciclovias. Nós temos que implantar ciclovias urgentemente, em todos os cantos do DF. A ciclovia é fundamental, porque o ideal é que o cidadão de Brasilândia ele fosse trabalhar de bicicleta, ou fosse a pé, caminhando, se tivesse empresas lá. O problema do desafio nosso é que os empregos estão aqui. Então, o plano piloto concentra a grande massa de empregos. Nós temos que pensar como evitar esse vai e vem das pessoas, essa distância que as pessoas percorrem todos os dias. Muito obrigado, candidato. Gisele, a segunda questão, por favor. João. Bom dia, candidato. É um prazer também recebê-lo. Nosso tema é o tema que o senhor já vem colocando aí de uma forma mais não tão profunda, e a gente queria se aprofundar um pouco mais nele agora. Trata das ocupações ilegais do solo e desses processos de regularização dessas ocupações e também do processo de regularização fundiária de uma forma geral dentro do Distrito Federal, um dos grandes desafios. A gente vem observando essas ocupações em todas as classes, com baixa, média e alta, e os efeitos devastadores de ordem social, econômica e principalmente ambiental. Bom, vamos lá. Qual é a sua proposta em termos de política habitacional e combate a essas ocupações ilegais? Bom, em profundidade, João Ascioli, eu quero dizer que combate total. Eu acabei de colocar no último bloco. Eu sou totalmente contra essa proliferação de invasões. Muita energia contra isso. Não importa onde for, de quem for. Não pode deixar. Nós temos que orientar a questão habitacional de Brasília com inteligência. Hoje, existem projetos em desenvolvimento, através da CODAB, através de construção de baixa renda. Existe um projeto no Itapuã, com 12 mil residências, que é muito bom.
né? Tem lá o projeto do Paranoá Parque, tem projeto no Recanto das Emas. Então, nós temos que fomentar esses projetos habitacionais, residenciais em habitações coletivas, que venham a impedir. Hoje, você chega na fila da Alcodab e tem 100 mil. Essa fila não termina. Você continua construindo, continua dando habitação e ela não para, porque as pessoas têm demanda, a cidade cresce. Tá? Então, nós temos que criar, urgentemente, bolsões onde a gente possa investir nas residências de baixa renda. Tem recursos. Esses dias eu até falei com o BRB, por que o BRB não financia a baixa renda? Tem que financiar. Nós temos recursos da Caixa e do Banco do Brasil aí parados, tem recurso, não falta dinheiro. O que falta é um movimento maior do governo no sentido de incentivar essas construções de baixa renda. Quanto à regularização, absoluta vontade de regularizar. O que está feito tem que regularizar. Inclusive, recentemente, eu fui um defensor, quando o governo baixou o ITBI de 3 para 1, muita gente regularizou imóveis que estavam em contratos há anos, né, contratos de gaveta. A regularização é fundamental para o próprio governo. Quanto mais você regulariza, mais você arrecada. Eu quero regularizar tudo, eu quero cobrar imposto, quero cobrar IPTU de todo mundo. Aí você tem uma arrecadação que vai melhorar os 54 bilhões para 2023. Obrigado, candidato. João, a sua réplica. Bom, é só o destaque dos programas habitacionais. Você acabou de mencionar Itapuã Parque, Paranoá Parque, modelos que vêm sendo implantados mais recentemente, diferente daqueles antigos modelos de assentamentos mais horizontais. O grande desafio que a gente vê nessa área diz respeito à questão da regularização fundiária do Distrito Federal. Muitas demandas judiciais de dificuldade de identificação de quem é o proprietário e quem não é. Isso fica difícil até para o planejador urbano definir. Essas são áreas de expansão urbanas e estão liberadas. Esse talvez seja o maior desafio nesse segmento, a resolver esse problema. Bom, então eu estou bem acompanhado, viu, João? Pelo seguinte, primeiro, quero comentar o nosso vice-governador, doutor Luiz Felipe Belmonte, dar um abraço nele, um empresário responsável. E, interessante, o meu candidato ao Senado é o desembargador Carlos Rodrigues. Em 1998, eu era deputado federal, e preocupado já com isso, eu fui ao Tribunal de Justiça e pedi ao presidente do tribunal, à época, a criação da Vara de Assuntos Fundiários. Coincidentemente, o primeiro juiz a ocupar aquela vara foi exatamente o senador que está ao meu lado, o Carlos Divino, né, que terá um papel importante no nosso governo, nesse sentido, de regularização. Porque essa confusão fundiária que se criou com o passar do tempo, dos 62 anos de Brasília, essa confusão fundiária tem que acabar. Eu vejo o Paranoá. Você conhece bem a questão do Paranoá. A terra não, a terra é do herdeiro. Acaba que, né, não consegue regularizar a cidade. Então, o comércio do Paranoá não tem escritura. Por quê? Não se resolve nunca. Então, entendo que, se for eleito governador, eu vou sentar com o Tribunal de Justiça e pedir um prazo. Olha, vamos regularizar as terras? O que for possível regularizar urgentemente, se o governo tiver que pagar alguém para alguma dessas famílias, que são os herdeiros, já estão em terceira geração, quarta geração, e está complicando, porque tem espólios que têm 80 herdeiros, você não consegue resolver a questão. Então, tem que agir urgentemente, senão daqui a 50 anos ninguém vai resolver mais. Então, no meu governo será urgente, e com a participação de vocês, vamos trabalhar juntos na regularização fundiária de Brasília. É fundamental para o futuro dos nossos netos, porque eu sempre defendi, olha, o Rio tem a Petrobras, Brasília tem a Terrabras. As terras públicas do DF são um grande futuro, porque a Terracap vende essas terras e arrecada, e pode botar esse dinheiro no social, mas não tem acontecido, porque as terras, a cada ano que passa, o governo perde mais área. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, e são áreas de todos nós, de todo o povo brasileiro. São terras públicas que estão desaparecendo. Obrigado, candidato. Gisele, a terceira questão. Bom, vamos então, já entramos um pouco na questão da habitação, né? O senhor falou a questão da habitação de interesse social, e uma das metas do CODESE até 2040 é zerar o número de moradias inadequadas. Infelizmente, nós estamos no ranking nacional no 10º lugar. E temos uma estatística triste de que 1 em cada 4 casas na estrutural, no Varjão, no Sol Nascente, não tem banheiro.
Então, eu gostaria de ouvir a sua proposta ou de avaliar se é possível, como nós podemos enfrentar esse problema, gerar uma economia circular nesses espaços e melhorar a vida das pessoas. Meu governo, nós estamos lançando um banco de material de construção. Por quê? Porque as pessoas de mais baixa renda, elas têm muitas dificuldades em comprar, elas querem reformar suas casas, fazer um banheiro nas casas, mas não tem um projeto, não tem equipamentos, não sabem onde comprar. Então, onde comprar um vaso, onde comprar uma pia, onde comprar uma torneira, os preços são, muitas vezes, desiguais. Então, a gente cria um banco, até pela internet mesmo, não precisa criar grandes mecanismos, não, mas dando possibilidades às pessoas de mais baixa renda de ter projetos arquitetônicos, para que elas possam fazer um banheiro, que elas possam terminar a reforma das suas casas de uma forma mais inteligente, né? E ajudá-las, porque realmente tem casas que foram construídas nesses terrenos, nessas cidades novas, que estão inacabadas, as pessoas estão vivendo em péssimas condições. Então, educar as pessoas através de um sistema cooperativo, integrado ao governo, eu acho que vai ajudar muito. Então, entendo que é um caminho. Essa proposta está dentro do nosso plano de metas que estamos apresentando. Gisele, a sua réplica. Muito feliz de ouvir essa resposta, porque essa ideia foi minha. Opa. Surgiu alguns anos atrás, depois de assistir um estudo de caso de Limeira, que implantou o Banco de Materiais de Construção. E a questão vem ao encontro, realmente, a sua solução, de um programa que a CODAB já vem desenvolvendo, um projeto piloto de assistência técnica de interesse social, que a gente sugere, o CODESE sugere, que sejam implantados escritórios de assistência técnica nas áreas mais carentes e que vão, sim, auxiliar na solução desse grande problema de dignidade humana, que é a habitação. Pois não? Posso responder? Bom, nada melhor do que usar os nossos prefeitos, eu chamo os nossos administradores de prefeitos, certo? E eles deviam ter outras funções, né? Eles estão muito subutilizados. Você tem um administrador que tem uma certa estrutura, não uma estrutura muito grande, mas ali poderia ele fazer um levantamento de quantas casas naquela cidade, chega na estrutural que a senhora citou. E fico muito feliz de termos ideias, semelhantes. Não tinha lido a sua, pena que eu não tinha lido a sua, mas agora, depois desse encontro aqui, eu vou me aprimorar mais. Esse administrador poderia fazer um levantamento. E, olha, tantas casas aqui têm essa dificuldade, tantas casas estão mal construídas, tantas casas podem cair. Tem vários problemas técnicos. Então, no nosso governo, o administrador teria um papel muito importante. Eu quero um administrador que mora na cidade, que conheça a cidade. Não vou indicar administrador por interferência política, porque eu acho que tem que ser uma pessoa ligada ao governador. Usar mais. Por exemplo, nos governos que eu participei, nós fazíamos o governo itinerante. O governo ia nas cidades. Nos últimos 12 anos, eu nunca mais vi governo nas cidades. O governador tem que sair do Buriti e tem que administrar um dia por mês lá em Samambaia, ele tem que ir lá em Braslândia. O DF hoje é enorme, o plano piloto perdeu a sua importância, porque o plano piloto será sempre o plano piloto. Mas aqui a coisa está funcionando, mas lá não está. Se o CODESE fala em igualdade, desigualdade econômica, desigualdade em todos os sentidos, o governo tem que estar presente, mais presente. Então, o meu governo, eu já tenho um planejamento, de 15 em 15 dias está numa cidade. Aí o governo vai para a cidade, e o administrador será da cidade, e vai me apresentar todas as questões da cidade, inclusive das casas que não têm banheiro, que isso é gravíssimo. Obrigado, candidato. Gisele, as suas conclusões, por favor. Muito obrigada pelas suas respostas. Nós acreditamos que toda a cidade, todo o núcleo urbano do Distrito Federal merece ter a mesma qualidade de vida do plano piloto. Sem dúvida. E é para isso que a gente trabalha, estamos aqui à disposição. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Gisele. Chegamos ao eixo turismo, economia criativa, cultura, esporte e lazer. Vamos ouvir o líder do eixo, Luiz Otávio da Rocha Neve. Luiz, muito bom dia mais uma vez, bem-vindo às suas questões. Bom dia, presidente Leonardo Ávila, governador Paulo Otávio, doutor Felipe Belmonte, prazer em vê-los aqui. Governador, nós vamos falar de esporte. O senhor que é um atleta, né? Eu sei que é.
O senhor sabe que aqui no Distrito Federal, ao longo dos anos, nós revelamos diversos atletas, muitos atletas de ponta, inclusive, mas que eles são obrigados a deixar a nossa cidade. Nossos atletas encontram dificuldade para participar de competições, como o Bolsa Atleta, que está super defasado. As entidades das administrações que administram os esportes, né, as federações, estão sucateadas. Qual a política que o senhor pretende fazer no seu governo para desenvolver essa política para os nossos atletas e para as federações? Bom, eu tive o maior desafio da minha vida, foi em 1992, quando eu quis trazer uma Olimpíada para Brasília. Você era muito jovem naquela época. Mas trabalhamos 2000. Eu comecei em 92, que seria a Olimpíada de 2000, que o Sydney ganhou, a Austrália ganhou e levou a Olimpíada para lá. Então, eu sempre fui incentivador dos esportes, sempre. E aquela campanha que me tomou realmente 2 anos da minha vida, e eu viajei muito para vender Brasília ao mundo, né? E era engraçado, às vezes eu chegava em algum lugar importante, uma cidade como Viena, e chegava lá falando com uma pessoa do Comitê Olímpico Internacional, e ele perguntava, mas a capital do Brasil não é Buenos Aires? Não é São Paulo? E aí tinha que explicar aquela coisa toda. Então, a divulgação, já que vamos entrar no eixo de turismo também, a divulgação de Brasília é fundamental. Muitas pessoas, mundo afora, não sabem nem que a capital do Brasil é Brasília. Se você fizer uma pesquisa, você vai observar que muita gente não conhece ainda. Bom, esporte. Eu acho que o esporte ele ajuda as pessoas, a juventude, em todos os sentidos. Por exemplo, o esporte à meia-noite tem que ser desenvolvido. As pessoas têm que praticar esportes e incentivar. Eu fui um grande defensor das vilas olímpicas. No nosso plano de metas, tem que ter vila olímpica em todas as cidades. E vilas olímpicas que funcionem. Porque a Vila Olímpica não é só para atleta. A Vila Olímpica, hoje, são frequentadas por pessoas da melhor idade, da minha idade, que vão lá fazer uma prática educativa, vão não só grandes atletas. Então, valorizar o esporte será fundamental no nosso governo. Vamos criar vilas olímpicas, vamos incentivar e vamos apostar. Brasília já teve grandes atletas que receberam muitos incentivos. Vamos continuar apostando nos nossos grandes atletas. Luiz, a sua réplica, por favor. Com isso, a gente pode também pensar, governador, na recuperação dos espaços esportivos da cidade, os grandes espaços esportivos e aquelas RAs que não têm ainda espaços esportivos, que é o que o senhor falou da Vila Olímpica. E esses espaços que já existem, como o Bezerrão, enfim, em várias cidades tem espaços que estão deteriorados. Sem dúvida. Por exemplo, o Bezerrão. O projeto do Bezerrão, há uns anos atrás, eu ia muito ao Gama e a comunidade queria um estádio. E eu era muito amigo do Rui Otaki, que você conhece, um grande arquiteto brasileiro que nos deixou. Aí eu contratei o Rui Otaki por conta própria, fiz o projeto e entreguei ao Gama. Depois, quando veio o governo Arruda, foi feito o estádio do Gama, que chama Bezerrão. Então, o estádio foi um dos estádios mais baratos construídos na história do Brasil. Então, lá funciona muito bem. O que aconteceu? O estádio serviu agora como hospital de campanha da Covid. Está totalmente deteriorado, o gramado não existe mais, então precisa ser recuperado. O futebol em Brasília está abandonado. Não existe mais um incentivo ao futebol, que é um esporte de paixão nacional, que todo mundo gosta, está abandonado. Então, olha, a gente tem que trabalhar muito, uma Secretaria de Esportes atuante, né, voltar os jogos estudantis, buscar competições esportivas em Brasília. Nós temos que mostrar a Brasília que é a cidade por sinal, Brasília é a cidade onde mais se pratica esporte. Aqui, a vocação de Brasília, você chega nos parques, todas as pessoas praticando atividade física, é a cidade que mais pratica atividade física, felizmente é Brasília. Porque a atividade física é saúde. Quanto mais atividade física uma sociedade tem, menos hospital vai usar, menos medicamentos vai usar. Então, atividade física e investir no esporte é inteligência para o futuro. Luiz, antes de você seguir, me permita aqui só um adendo, num gancho que você deixou. Eu peço à produção para oferecer mais 30 segundos para a resposta do candidato Paulo Otávio, por favor. O senhor é a favor da privatização do CAV? Não sou. Sou a favor que o CAV seja readequado, melhorado e atenda lá a população do Guará, é fundamental.
Não, aquilo está abandonado. Então, tem certos equipamentos que estão abandonados há algum tempo. Então, acho que tem que ser ressuscitado o CAV, investido no CAV. Vamos fazer isso no nosso governo. Pois não, Luiz, a sua segunda questão? Maravilha. Governador, falamos agora de economia criativa. A economia criativa gera quase 30 milhões de empregos em todo o mundo, aproximadamente 1% da população ativa mundial. E são sempre jovens na faixa etária de 15 a 30 anos. Países que investem na economia criativa, como o Reino Unido, tiveram grandes projeções, inclusive movimentando as indústrias criativas, no caso, lá no Reino Unido. No Brasil, de 17 a 20, a participação do PIB na economia criativa é de 2,91%. No Distrito Federal, essa participação é até um pouco maior, de 3,1%. Sendo assim, e sabendo que a economia criativa ela tem um potencial para o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, no seu governo, quais são as propostas que o senhor tem para o desenvolvimento do setor na economia criativa? Bom, primeiro, eu entendo que Brasília tem uma persistência na nossa juventude, nos jovens que são formados, e bem formados, bem educados, bem preparados, uma persistência em buscarem fazer concurso público. A economia criativa ela vem muito de encontro à formação de empresas jovens, empresas de pessoas que têm uma cabeça diferenciada e pessoas que podem, né, criar microempresas e começar das microempresas, né, novos negócios. Existem centenas de novos negócios a serem criados em Brasília. Eu, em todas as palestras que faço, aí, quando me convidam, eu gosto de fazer palestra para jovem, e gosto de mostrar ao jovem que, olha, não pense só, e nós temos aqui 50% dos jovens brasilienses querem fazer concurso público, querem ser servidores públicos para ter aquela garantia, para ficarem mais, né, terem mais uma vida mais equilibrada, mais tranquila. E deixam de buscar o empreendedorismo, né? Então, a atividade criativa ela depende do empreendedorismo, de vocação do coração das pessoas, dos jovens que têm negócios alternativos. Então, entendo que vocacionar essa grande massa de pessoas inteligentes, principalmente as mais jovens, para esse caminho, é o futuro. Nós precisamos fazer isso urgentemente. Mostrar que, olha, concurso público, o governo federal e o governo estadual não estão contratando mais, né, já chegou à exaustão. Então, nós temos que vocacionar, principalmente os nossos jovens, para a economia criativa. Sua réplica, Luiz. Governador, nós temos uma portaria do GDF de 2018 que dedica a área da economia criativa. Precisamos regulamentar essa lei e o Conselho de Economia Criativa do DF também até hoje não foi nomeado. Aí nós gostaríamos de pedir ao senhor para ver se o senhor podia garantir, logo no início do seu governo, que o senhor nomeie esse conselho e que o Conselho de Economia Criativa tenha força para o desenvolvimento. Sem dúvida, não é tão difícil. Essa questão está respondida. Faremos. Bom, agora a última questão, deixei por último, porque o senhor além de tudo, que o senhor já entende, mas essa daí o senhor é um grande incentivador, que é o turismo do Distrito Federal. Aqui em Brasília, governador, a gente passou por toda essa dificuldade agora da pandemia, o turismo e toda a cadeia produtiva, que são 52 que participam da economia do turismo do Distrito Federal, no Brasil e no Distrito Federal, e que está muito parado, agora que está sendo retomado. Para isso, a gente precisa fazer essa retomada nos próximos 4 anos e curto prazo, a gente precisa fazer promoção de Brasília, para captação de eventos, e também a gente ter o turismo cívico sendo um grande vetor também para a cidade. No seu governo, o que o senhor entende para fazer isso? Na promoção de Brasília, que é uma coisa que o senhor já fez muito, mas nós precisamos muito, e captação de eventos para a cidade. É fundamental, é fundamental. Cada quarto de hotel ocupado gera 8 empregos. Entendo que, diferentemente de algumas capitais, como Washington, nós não recebemos aqui os estudantes, Brasil afora, que deveriam vir conhecer como funciona uma capital, como funciona o Congresso Nacional, como funciona a democracia,
como funciona o nosso regime presidencialista. Então, falta muita vontade. A primeira coisa que eu faria seria uma carta a todas as escolas do Brasil, convidando para vir em Brasília com preços subsidiados. Fim de semana em Brasília, a hotelaria está ociosa. Então, mesmo que sejam valores pequenos, vamos subsidiar, vamos fazer um convênio com as companhias aéreas, né, para, fim de semana, que elas também tenham menos ocupação, vamos vender passagens mais baratas, vamos fazer um programa aqui das pessoas conhecerem, né, a esplanada de uma forma melhor. Então, vamos ativar os nossos museus, vamos resgatar o nosso Teatro Nacional, nós precisamos fomentar o turismo em todos os sentidos. Para mim, eu me preocupo muito, e a minha mulher é presidente do Memorial JK, a gente se preocupa muito em ter lá um museu à altura da cidade. Todas as pessoas que vão lá gostam, porque é bem cuidado, eu sou vice-presidente do Memorial, então eu cuido daquilo com muito zelo. Por quê? Porque aquilo as pessoas vão e ficam encantadas. Olha, aqui está um pouco da história do presidente e um pouco da história de Brasília. Então, eu vejo museus abandonados. Então, para ter turismo, nós precisamos de ter equipamentos públicos funcionando. Então, o nosso governo pode ter certeza que a gente entende a vocação de Brasília e vamos valorizar como capital da República. Sua réplica, Luiz. E para o desenvolvimento do turismo, governador, o senhor sabe muito bem disso, que é necessário uma ampla e contínua campanha de divulgação dos produtos turísticos do Distrito Federal no Brasil. Como o senhor pretende tratar essa nossa necessidade? Bom, não só mostrar o que Brasília tem de positivo, mas também nossas regiões aqui por perto, né? Nós temos aqui muita coisa a ser mostrada aqui perto de Brasília. Então, nós temos que acoplar, né, essa nossa região econômica como um todo, né? Vender a Chapada, vender todas as áreas adjacentes para atrair o turista. O turista vem para Brasília, não só a capital da República, ele pode ficar aqui um dia ou 2 dias, viu tudo, depois ele quer ter uma alternativa. Isso ajuda bastante. Então, entendo que interligar todas as cidades históricas aqui, buscar o turista, veja Pirinópolis como está sendo bem frequentada. Então, fazer uma sinergia entre todo esse polo turístico da região, porque tudo desemboca em Brasília. Quem recebe o turista é o aeroporto de Brasília. Daqui ele pode ser deslocado para as outras regiões. Então, nós temos que fazer uma interligação e mostrar a beleza do Cerrado, a beleza da cidade, o nosso projeto arquitetônico, a arquitetura do Oscar Niemeyer. Nós temos muita coisa para vender. A gente está vendendo mal. Então, nós temos que fazer uma campanha constante, não pode fazer campanha de 3 meses. Isso é uma coisa constante. Uma parceria com as companhias aéreas, uma parceria com os hotéis, uma parceria com os centros de convenções. Né? Hoje nós estamos num centro de convenções aqui extraordinário. Nós estamos aqui presentes, eu estou vendo que tem uma reunião aqui de rodoviários aqui ao lado. É isso que precisa. E Brasília tem que ter os equipamentos. E tem os equipamentos públicos. E a mobilidade em Brasília, as embaixadas todas aqui centralizadas, nós temos que fazer uma campanha nas embaixadas para trazermos mais turistas. O turista estrangeiro em Brasília não existe. É raro você encontrar um francês passeando por Brasília. Você não pratica nem o inglês, porque você não encontra americanos aqui. Nós temos que fazer em Brasília, aqui, no Brasil e lá fora. Muito obrigado. Luiz, as suas conclusões, por favor. Obrigado, governador. É bom saber ter um senhor aqui, que é uma pessoa que entende tanto de esporte, de cultura e de turismo. Obrigado. Obrigado, Otávio. Muito obrigado, Luiz. Chegamos, então, ao eixo Brasília-Goiânia-Rede. Vamos receber os líderes Adair Ribeiro e Cristiane Pereira. Bom dia a vocês. Bom dia. Bem-vindos mais uma vez. Bom dia. Bem-vindo à sua casa, Paulo Otávio. Bem-vindo, amigo Luiz Felipe Belmonte, candidato a vice na chapa do senhor. Bom, o nosso eixo Brasília-Goiânia, já tivemos a oportunidade de debater isso junto. Foi criado lá em 2017 com o propósito de conseguir essa integração desses gargalos que existem do Distrito Federal e Goiás. Ele é composto por 4 gestores, e 2 de Goiás, a Cristiane, que está aqui comigo, e o Zé Vieira, e aqui para Brasília, eu e o Afonso Assad, que é presidente do Asbraco, e eu pela CDF. Na época da criação do CODES, a nossa preocupação, já lá levantada pelo grande amigo Botelho, era a gente criar uma câmara específica para a gente ter essa integração e o estudo desses gargalos que vêm ocorrendo e dificuldades que vêm ocorrendo de relacionamento entre esses dois governos. Então, fazem parte dessa câmara também representantes de Goiás e do Distrito Federal. Tá? E um dos questões que nós precisamos voltar a tratar, candidato,
é a questão da MP 862, que é a criação da região metropolitana. Qual a sua opinião a respeito dessa criação? Bom, Adair, Cristiane, olha, essa área metropolitana e essa interligação entre, principalmente, os dois estados, Goiás e DF, ela tem que ser constantemente discutida entre os dois governos. Se eu for eleito governador de Brasília, eu vou ter dois grandes amigos, que vai ser amigo do peito. Primeiro, o governador de Goiás, qualquer um que seja, vai ser meu amigo do peito, como o Leonardo aqui, meu amigo do peito. Entendeu? Se for presidente da República, vai ser meu amigo do peito. Eu não vou discutir ideologia, política partidária, tendência ideológica, nada. Seguinte, nós dependemos dessa sinergia. Eu não posso ficar discutindo com o governador de Goiás discussões, né, que não vão somar. Porque se o problema lá está no estado vizinho, eu tenho que ter a ajuda dele constantemente. Tem que estar integrado. Se eu tenho um presidente da República que pode ajudar, tem que ajudar. Tem que ajudar a capital que hospeda ele. Então, não interessa quem é o presidente. Os dois vão ser meus melhores amigos, 1 e 2. Certo? Porque precisa disso. Precisa da ligação, né, pessoal, política, social, dos três governantes. Bom, em relação à RID, eu sou totalmente a favor. Nasceu quando eu era deputado, eu incentivei muito. Eu entendo que a ligação das cidades é fundamental. Recentemente eu estive em Valparaíso, quando ainda estava o Marconi como governador, e eu vi a questão dos hospitais em Brasília. Grande parte do problema que nós temos na saúde é que não tem hospital em Valparaíso nem em Águas Lindas. O que eu fiz? Pessoalmente, doei um projeto para Valparaíso, que está lá o projeto para um hospital maravilhoso, porque eu vi que ajudaria a questão da ligação de Valparaíso com Brasília. Candidato, então, já só termina o raciocínio. Muito obrigado. Mas em cima mesmo da rede, a rede hoje são 33 municípios, ela nasceu lá atrás com 21. Né? Nós estamos falando de 4.700.000 habitantes nessa rede aí, e um PIB de 304 bilhões. Né? Ela está totalmente abandonada. Não há gestão para que haja essa integração do governo, do GDF, junto com esses municípios. Tem umas cidades que estão mais distantes. Mas a grande preocupação que nós temos que ter são com as cidades que estão aqui na nossa vizinhança, certo? Aqui pertinho. Águas Lindas, esse dia eu fui fazer uma palestra para até funcionários meus. Metade mora em Águas Lindas, certo? Eu falei, meu Deus, metade mora em Águas Lindas. Então, se qualquer empresa que você chega em Brasília para trabalhar hoje, grande parte dos funcionários é de Águas Lindas. Então, a preocupação latente, urgente, é dessas cidades, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, Cidade Ocidental, Novo Gama, que são as cidades aqui vizinhas. Né? As 33 cidades, tem cidades que estão um pouco mais distantes, estão mais bem resolvidas. Mas a grande preocupação, o crescimento de Águas Lindas. Águas Lindas é uma cidade que cresce muito mais que Brasília. A população cresce aceleradamente. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que existam investimentos lá, buscar recursos para que crie-se hospitais nessa região, entendeu? Urgentemente. Quando eu estava como vice-governador, nós chegamos até a destinar recursos para as cidades, para a saúde, para evitar que, né, o morador lá de São Sebastião, de Santo Antônio Descoberto, viesse a Brasília tratar nos hospitais daqui. Fizemos um esforço enorme nesse sentido. Eu acho que isso aí, nem acho, tenho certeza, que se não tiver volta a palavra, sinergia entre governadores, não vai funcionar. Falta investimento, falta vontade política, e a coisa está deteriorando. Cada dia que passa é pior. Né? Então, nós temos que buscar uma solução urgente, de transporte, de saneamento, de geração de empregos. Aqui nós temos 300 mil, mas se for somar mais os 150 mil dessa região, pertinho de Brasília, nós temos aí meio milhão de pessoas. Meio milhão de pessoas hoje na falta da cidadania. Cris, a sua questão agora, por favor. Vamos lá, candidato. Bom, um outro gargalo que a gente apontou dentro do nosso eixo, né, foi o gargalo da não construção de um VLT e trem de passageiros entre Brasília, Lusiânia, Águas Lindas, e também de Brasília, Goiânia, o tal do trem do Piqui, né, que a gente sempre falou.
Caso o trem viesse a ser implementado, os estudos que a gente realizou aqui dentro da Câmara, no CODESE, indicam que até 2025 seriam criados aproximadamente 70 mil empreendimentos no eixo Brasília-Goiânia, especificamente, né, nesses 200 quilômetros aí. E um PIB regional de aproximadamente 370 bilhões. Com isso, esse eixo pode se tornar o segundo maior eixo econômico do Brasil, e é o que a gente acredita, né, porque a gente está aqui num polo de desenvolvimento de logística e de várias outras Cris, coisas. por favor, a sua questão. Sim. Muito se fala que tivemos prospecções de investidores estrangeiros dispostos a investir a custo zero para o Estado nesse modal ferroviário. O senhor, se eleito governador, assumiria que o compromisso de consolidar esses dois modais ferroviários de passageiro e carga? Eu viajei para a Europa com 2 governadores. Quando surgiu a ideia do Expresso Pequi, que foi uma ideia muito debatida aqui em Brasília, os 2 governadores de Goiás e de Brasília, e eu era senador na época, nós fomos para a Europa, conhecer todo tipo de ferrovia. Fomos para a Alemanha, fomos para a Espanha, fomos, enfim. E foi interessante que existiam, naquela época, empresas interessadas em investir. Só que, como no Brasil, tudo, a ideia surge e a ideia desaparece. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que a ligação de Goiânia com Brasília, né, com as suas paradas, ela é totalmente viável e desenvolve toda essa região mesmo. Nós temos que interligar as 2 cidades. E existe capital estrangeiro pronto para fazer. Isso aí tem que ser privatizado. Não tem que ser dinheiro público, tem que ser privatizado. Abrir a concessão, ver quem quer e deixar fazer. É um investimento que ele é rentável porque tem muitas paradas, né? Então, nessas paradas, ele pode se tornar rentável. Então, acho que nós temos que abrir o edital, fazer a ligação com o governo de Goiás, preparar um edital bem feito e deixar que o capital venha. Nós precisamos desse capital que vai gerar muitos empregos. Imagine quantos empregos não geraríamos na construção de uma ferrovia Goiânia-Brasília. Além do... aumentaria o fluxo de turismo, de negócios. É muito bom para a cidade. Acredito. Olha, no Brasil, a gente tem que pensar grande. A gente no Brasil pensa muito pequeno. Não? Eu fico assim, impressionado, um país com esse potencial enorme, e a gente fica pensando sempre, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Dá certo, sim. Basta a vontade política. Obrigado. O Adair vai usar a réplica para mais uma pergunta. Vamos fazer um metrô daqui para Brasília e Goiânia, então. Outro pilar do CODESE é o ex-desenvolvimento do polos econômicos, né? Nesses 200 quilômetros aí que separam as 2 capitais. Nós estamos com um projeto, o projeto da Câmara do Eixo da Desenvolvimento do CODESE é criar naquela divisa ali de Brasília e Goiânia ou um polo logístico ou uma ZPE, né? Porque ali seria uma referência dessa tentativa que o empresariado está fazendo, da aproximação dos 2 governos para que se consiga sanar essas propostas empresariais. E essa zona de exportação seria ou uma zona livre de comércio ou um polo logístico. Também, junto com essa medida, a gente criaria uma agência de desenvolvimento do eixo Brasília e Goiânia, DF e Goiás, que poderia ficar embaixo da governadoria ou embaixo da Secretaria de Economia. Desenvolvimento e fomento. A questão ao candidato. A questão é como o senhor vê essa criação desse polo estratégico nessa divisa e a criação da agência também. Olha, a questão de criação de qualquer polo, eu sou favorável. Agora, eu tenho que defender aqui o lado de cá. Nós temos uma competição grande com o governo de Goiás. Eu vou contar até um episódio para vocês que eu vivi algum tempo atrás. Foi ainda no governo Cristóvão. Eu representava a Mitsubishi aqui, e o presidente da Mitsubishi estava na dúvida se trazia a Mitsubishi para Brasília ou se levava para Goiás. Passei o dia inteiro com ele aqui, fizemos uma reunião na Fibra à noite, uma reunião interessante, eu apresentando todos os empresários da cidade para ele, e tentando convencê-lo que o ideal seria Brasília, mostrando a cidade, sobreviver a cidade com o presidente da Mitsubishi e tudo mais. Bom, e, na época, eu convidei para ir na Fibra o governador de Brasília, naquele momento, que acabou não podendo ir, porque tinha uma agenda complicada, e não foi. Quando foi 10 da noite, eu estava jantando com esse empresário, chegou um avião do governador de Goiás, mandou buscá-lo e levou para Goiás. Deu os incentivos, a fábrica se instalou em Catalão,
hoje está lá funcionando, a economia da cidade toda está girando em torno da Mitsubishi. Então, é o seguinte, vai haver sempre uma guerrinha fiscal entre Brasília e Goiás. Vai ter. E nós temos que enfrentar essa guerrinha, porque se a gente começar, a aproximação é boa, eu defendo a sua ideia, viu, Adair? Mas que a gente tem que defender que o nosso lado temos. Eu vou ter que defender mais o lado do DF. Entendeu? Então, se tem a guerrinha fiscal, eu vou me preparar como general e vou tentar enfrentar essa guerra. Cris, daí vocês têm mais uma questão. Governador, por coincidência, eu estava na prospecção da Mitsubishi, o Eduardo Souza Ramos, se reunimos várias vezes com ele em São Paulo também, e o governador era o Maguito. Então, eu estava junto, eu era secretário de Indústria e Comércio também na época. Então você levou para lá. Não, nós fizemos um bom trabalho. Mas a criação da agência, a proposta da agência é justamente a gente ter uma integração entre os dois governos. A ligação é fundamental, eu estou dizendo, mas cada um vai defender o seu lado, daí não tem jeito. Eu vou ser o melhor amigo do governador de Goiás. Vamos ajudar, vamos trabalhar juntos na questão social, na questão de geração de empregos e tudo mais. Mas que realmente vai haver sempre uma disputa, vai haver. Com Minas Gerais também. Não? Então, a gente tem que fazer aquela amizade social e entender, né, o que um vai dar para o outro. Mas e outra coisa, qualquer empresa que venha para o entorno é ótimo. Por exemplo, o que eu defendo? Alguma empresa quer ir para Goiás, em Águas Lindas, eu defendo. Quer vir para Santo Antônio, Novo Gama, vamos lá. Agora, não adianta montar uma indústria lá longe de Brasília. Então, vamos focar em indústrias, vamos ter um entendimento com o governo de Goiás, nós ajudamos tudo, desde que a indústria seja nos limites do DF, do nosso quadrilátero. Adair e Cris, vocês têm um tempinho para a conclusão, se desejarem. Não, eu só queria agradecer pela oportunidade de te ouvir, né? Porque você é um belo conhecedor da nossa cidade e estou muito honrada de ter participado. Obrigada. Obrigado, Cris. Quer dar um tchau? Itinerante é o caminho, né? Vamos nesse caminho. Não pode. Tem 12 anos que eu estou em governo itinerante na cidade, então as cidades estão sofrendo, nós estamos falando em diferença de renda, as cidades estão abandonadas. Nós temos que ir atrás da cidade. Bem, chegamos ao final da nossa sabatina, mas sem antes chamar para participar também o consultor da Macroplan, Rodrigo de Souza. Paulo, ele vai apresentar para todos nós um modelo de governança. E, Rodrigo, eu vou ser bonzinho com você, eu dei só 1 minuto, não é? Agora há pouco, eu vou te dar 2,5 para você ficar mais tranquilo. Alô, bom dia. Bom dia, candidato Paulo Otávio, muito obrigado pela presença. O CODESE, quando entregou o documento aos candidatos, ele pensou que só as propostas seriam uma coisa muito boa, mas insuficiente para garantir que essas propostas saiam do papel. E a ideia foi de apresentar aos candidatos também uma forma de relacionamento contínuo e permanente entre o futuro governador e o CODESE. E esse formato a gente chamou de modelo de governança, que consiste basicamente em reconhecer o conteúdo do documento que o senhor recebeu com as propostas. O documento está dividido em duas grandes dimensões. Uma primeira que são as propostas efetivamente, as ações estruturantes de mais longo prazo e as ações de curto prazo, que são a parte mais prática, e aquilo que essas ações pretendem realizar no futuro, os resultados, o impacto para a sociedade, que foram expressas em 40 metas de longo prazo até 2040. Então, isso já dá uma dimensão das duas formas de acompanhamento do conteúdo que foi entregue no documento. As ações, a formação de um grupo gestor operacional, composto do lado do CODESE pelos líderes de eixos estratégicos e câmaras, do lado do governo, os secretários. E um grupo que se encontra a cada 4 vezes ao ano, para discutir as questões, os obstáculos na implantação, na execução das ações. E um grupo mais estratégico, que é composto do lado do CODESE pela sua diretoria e mantenedores, e do lado do governo, o próprio governador, para discutir o impacto que essas ações estão tendo nos resultados, nas metas, e um conjunto de projetos, grandes projetos, que forem priorizados dentre as ações, né, que estão no documento. Então, esse grupo se encontraria 2 vezes ao ano. Então,
um grupo mais estratégico, com o governador, diretoria do CODESE, 2 vezes ao ano, e um grupo mais operacional, fica mais no dia a dia, com interações constantes, 4 vezes ao ano, e isso a gente acha que vai dar o ritmo e a disciplina necessária para poder executar as propostas que foram feitas pelo CODESE. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Bem, estamos quase chegando no final do nosso encontro. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Quero desejar sucesso nas urnas, que os votos sejam só subindo, né? E lhe parabenizar pela precisão do tempo. O senhor foi craque aqui no tempo. Obrigado. Parabéns. E para encerrar, o nosso presidente. Boa tarde a todos. Agradecer aos nossos líderes e gestores das câmaras técnicas pelo cumprimento dos prazos aí e pelas perguntas que foram feitas ao nosso candidato nesse bloco, né, aos nossos participantes que estão aqui na plateia, aos nossos convidados e também a todos que estão nos assistindo ao vivo. Agradecer aí o Henrique Chaves por mais uma mediação e contribuição voluntária à sociedade civil. Agradecer a presença do candidato a vice-governador Luiz Felipe Belmonte, aqui acompanhando o nosso candidato ao governo do Distrito Federal, mantenedor do CODESE, diretor do CODESE e empresário aqui da nossa cidade, e que aceitou essa missão de participar aqui dessa sabatina conosco. Muito obrigado, Paulo Otávio. E agora nós queremos saber se você aceitou a missão aí também de adesão aos termos do CODESE, que basicamente a gente acompanhar junto com o governo o cumprimento de metas que estão estabelecidas dentro do nosso documento, o qual você é um dos integrantes aqui, né? Com a palavra, nosso candidato, Paulo Otávio. Eu quero agradecer na presença, na figura do nosso presidente, Leonardo, esse trabalho espetacular que vocês fizeram. Olha, quando eu vejo urbanistas, empresários, profissionais liberais participando de um encontro como esse, né, tomando tempo, imagine quantas câmaras foram feitas, é um trabalho exaustivo, né, um trabalho que é maravilhoso em prol da cidade. Então, eu fico muito feliz em morar numa cidade em que os seus líderes se preocupam com o seu futuro. Porque se a gente não preocupar com o futuro da cidade que a gente ama, não vale a pena. Não vale a pena. Eu, por exemplo, eu não seria candidato ao governo de Brasília até 2 meses atrás. Eu comecei a circular por Brasília muito porque meu filho era candidato a deputado federal. E eu comecei a sentir na pele as questões de Brasília. Eu comecei a ver a miséria, a desigualdade, a falta de emprego, a falta de filas intermináveis. Falei, meu Deus, eu estou numa fase da vida consolidado empresarialmente, com a família criada. Falei, bom, eu tenho história. Vocês vão ver que tudo que vocês falaram aqui, eu tinha sempre um momento que eu tinha participação. Né? Tudo eu participei, criação, questão fundiária, questão de rede, porque eu vivi mais. Não que eu sou melhor que nenhum dos candidatos, eu apenas sou mais velhinho, eu tenho mais cabelo branco. Entendeu? Então, isso me deu experiência. Então, já que eu estou com saúde, experiência, vontade, e quero acertar, e não quero jamais ter reeleição, eu quero, se puder, governar 4 anos e fazer um governo muito proativo, eu farei, com muita vontade mesmo, de ter no meu legado aqui aquela história, ó, fez bem feito, trabalhou incansavelmente, trabalhou 10 horas. A única coisa que eu faço na minha vida é trabalhar muito. O pessoal me fala que eu sou muito trabalhador. As pessoas falam, não sei se... Mas é verdade, quero trabalhar em prol da cidade. Por isso, ao encontrar aqui a CODESE, encontrar vocês que fizeram... eu li todo o livro aqui 2 vezes, tudo que vocês escreveram, fiz o meu plano de metas que eu vou te entregar aqui, baseado muito aqui no CODESE. Então, a gente está muito interligado, porque vocês me ajudaram a pensar Brasília. E isso é muito, muito espetacular. Então, eu quero... só falta uma coisa, na minha visão, olhando assim, eu acho que o CODESE vai ter que integrar mais ainda a sociedade civil organizada com vocês. Nós temos que buscar, eu falei de UNB, nós temos que buscar mais entidades que não participam da vida da cidade. Não, tem que buscar essa interligação da inteligência da cidade como um todo. Então, fica o desafio de futuro para o CODESE, de buscar mais integrantes, buscar mais participação e ouvir mais, porque a cidade mais ligada,
ela será melhor. E nós temos aqui em Brasília, né, um governo federal pujante, nós temos entidades importantes, nós temos que buscar mais. Né? Eu digo, volto a falar, eu fico irritado, como ex-aluno do UNB, nunca ter sido chamado para o encontro, para discutir Brasília, o futuro. Então, eu vejo os exemplos das universidades americanas, os ex-alunos estão lá constantemente trocando ideias, fazendo doações, participando, dando o seu conhecimento. Então, eu sou um ex-aluno da UNB desqualificado, porque nunca me chamaram para nada. Então, fico triste com isso. Então, acho que essa busca da sinergia entre todas as entidades e o CODESE é muito importante. Então, fica aqui a minha pequena sugestão, humilde sugestão, para que a gente possa crescer mais o CODESE e que possa ter mais participação e que possa mostrar que as cidades que crescem são as cidades que têm líderes preocupados com o seu futuro. E aqui está a preocupação com o futuro. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Eu não vou ler, como eu confio muito em vocês, eu vou assinar, não li, não deu tempo de ler, vou assinar aqui, pegar meu óculos, vou assinar. O jurídico da chapa já leu. Agradecendo aí ao candidato por assumir esse compromisso de estar junto com o CODESE, caso eleito, e gostaria de repassar aqui ao nosso mediador Henrique Chaves uma singela e modesta carta de agradecimento do CODESE por estar participando aqui, que nós vamos formular as entregas dos documentos ali com a foto com todos vocês aqui conosco agora, tá, pessoal? Vamos lá.